Olá, boa noite, gente. Vamos lá, vamos começar então. Na última aula, nós falamos sobre expressões problemáticas. Que expressões são essas? São as expressões que causam alguma desordem na hora de a gente utilizar o nosso dia a dia por falta de conhecimento, por falta de uso, na grande maioria das vezes. Hoje a gente vai entrar num tópico muito legal, que é denotação e conotação. Mas antes, vamos dar só uma revisadinha rápida no uso dos porquês que ficou faltando na última aula. Eu reparei que não estava no material de vocês, e aí eu fiz um material novo para hoje. Rapidinho. Hum, Vamos lá. A gente vai ver hoje o uso dos porquês. A gente falou sobre algumas terminologias na última semana, algumas frases, algumas palavras que a gente confunde um pouquinho na hora de usar. O porquê, ou os porquês, é muito comum que a gente também tenha essa dificuldade. Desde a primeira aula eu tenho falado com vocês que a leitura é muito importante no nosso dia a dia. Não só a leitura de livros em si, mas a leitura no mundo total. Seja reportagem, seja placa, seja mensagem, seja propaganda. Por quê? Porque é através da nossa leitura, principalmente visual, que a gente fixa algumas coisas na nossa mente. O uso dos porquês é muito comum que a gente tenha essa dificuldade na hora de trabalhar eles, de entender cada um o seu lugar, quando a gente não tem muita leitura. É um tema muito batido, digamos assim, nas aulas de gramática, principalmente na escola, porque na grande maioria das vezes a gente aprende no uso, mas não entende como isso se aplica. Então, vamos passar direto para ficar mais fácil para a gente entender. Quando a gente tem os porquês, a gente tem quatro tipos de porquês. A gente tem o porquê separado, que é o que a gente geralmente utiliza quando é pergunta. Tem o porquê junto, que é quando a gente tem a resposta de uma pergunta. A gente tem o porquê separado e acentuado com chapeuzinho, que geralmente é utilizado no final de frase. E a gente tem também o porquê substantivo, que é o porquê junto também acentuado. Vamos desmistificar o porquê de uma maneira mais completa. O porquê separado é aquele que a gente utiliza no início de algumas perguntas, ou todas as vezes que a gente puder trocar por qual motivo, por qual razão, pela qual, pelos quais. Por que você respondeu daquela maneira? Por qual motivo? Por qual razão você respondeu daquela maneira? Desconheço o motivo porque você não participou da nossa reunião. Desconheço o motivo pelo qual você não participou da nossa reunião. Então, aí eu tenho dois usos do mesmo porquê, o porquê separado, tanto numa pergunta direta, ou quando eu posso trocar esse porquê por qual razão, pelo qual, e ele continua fazendo sentido na frase. O segundo, perdão, porquê aqui é o porquê junto. O porquê junto é quando a gente utiliza ele no começo de uma resposta ou uma justificativa. É aquele elemento de ligação, ou seja, ou ele é um conectivo ou ele é uma conjunção. E ele equivale a pois, já que, visto que, como. Então eu posso trocar. Como exemplo, a gente tem aí, a situação da cidade agravou-se muito porque choveu intensamente no mês de fevereiro. A situação agravou porque, visto que choveu intensamente no mês de fevereiro, então a chuva causou um alagamento. Estávamos tranquilos depois da prova porque havíamos estudado bastante. Estou justificando. Eu fui bem naquela prova, nós estávamos tranquilos porque nós estávamos cientes, nós estudamos para aquela prova. Muitas vezes nessa oração, ou em uma oração, a gente pode ter tanto a pergunta quanto a resposta justificativa ao mesmo tempo. Nesse caso, a gente também utiliza o porquê junto sem acento.
você continua implicando comigo. É porque não abro mão das minhas convicções? O motivo pelo qual você ainda implica comigo é a causa das minhas convicções? Então, eu tenho ao mesmo tempo aí uma pergunta e a própria justificativa. Nesse caso, a gente também utiliza os porquês, o porquê junto. A gente tem também o porquê separado e acentuado. Esse é aquele que vem sempre no final da frase, ou imediatamente depois de um ponto, antes de um ponto, seja um ponto final, um ponto de interrogação ou um ponto de exclamação. Ainda não terminou a prova? Por quê? É uma pergunta? É uma pergunta, mas está vindo precedido de um ponto. Está vindo ali depois de um ponto final ou um ponto de interrogação. Eu fiz uma pergunta. Para confirmar essa pergunta, eu utilizo o porquê separado e acentuado. Você ainda pergunta por quê? Olha aí, está no final da frase, antes de um ponto. Claro, não sei por quê. Mesma coisa, final da frase, antes de um ponto. E a gente tem também o porquê junto e acentuado. Esse é aquele que a gente traduz como se fosse a representação de um substantivo. É a mesma coisa que uma causa, ou uma razão, ou um motivo. Então, ele sempre vai vir acompanhado de um artigo, ele sempre vai ser especificado por um artigo. Então, a gente tem aí desconheço o porquê de sua atitude indiferente. Eu desconheço o motivo dessa atitude indiferente. Eu substantivei o porquê, é um motivo. Então, nesse caso, a gente utiliza o porquê junto e acentuado. Deixa eu trocar o slide aqui. Agora a gente vai entrar num tópico muito legal. É um tópico que eu gosto muito de trabalhar porque ele é muito prático. É o tópico de denotação e conotação. É uma função da sintaxe. Observem essa imagem que eu coloquei para vocês. Deixa eu ver se tem como subir isso aqui, para ficar mais fácil para ver. Tem. Eu tenho dois corações, concordam comigo? Eu tenho um coração órgão, digamos assim, um desenho, uma representação de um órgão, e eu tenho um coração que é o símbolo, né? O formatinho de coração que a gente faz com a mão. A gente vai ver hoje qual a função da sintaxe na construção dos sentidos. Denotação e conotação é muito comum cair em vestibular, cair em concurso, porque é um assunto muito prático, mas que ele requer muita atenção. Vamos começar de uma maneira muito prática. A gente tem dois tipos de linguagem aí, que são formas diferentes de expressar alguma coisa. Da denotação, a gente utiliza o sentido do dicionário, o sentido objetivo, o sentido literal daquilo. E na conotação a gente tem um sentido totalmente figurado. Ele transmite uma mensagem de um modo subjetivo ou de um modo criativo. Então a gente tem aí um sentido literal, o coração órgão. E no sentido figurado, o coração bonitinho que a gente faz, né, com a mão gestual. Então, quando a gente fala de denotação, a gente fala daquela linguagem que tem o sentido literal, tem o sentido próprio, o sentido real da palavra. Ele não depende do contexto, daquele termo ou daquele período. É o sentido puro. A gente não precisa de nenhuma outra interpretação. É um tipo de linguagem que a gente utiliza muito em mensagens mais objetivas, ou seja, alguns discursos onde a gente precisa passar algum fato, alguma opinião, algum argumento. Esse tipo de linguagem, ele permeia ali aqueles gêneros jornalísticos ou materiais didáticos. Por quê? Porque eles exigem um tipo de linguagem literal e objetiva. Eles não dão margem para alguma interpretação. Exemplo que a gente tem aí de denotação são algumas frases, né? Clarice Lispector nasceu na Ucrânia em 1920 e morreu no Brasil em 1977. É escritora e jornalista, é autora de diversos romances e contos. Dá margem para alguma interpretação, algum sentido figurado? Não, é um fato.
Estou falando sobre Clarice, é uma linguagem direta, objetiva. Cientistas de todo o planeta seguem pesquisando a cura para a doença que se tornou uma epidemia. Dá margem para uma interpretação? Não, só estou noticiando, falando que os cientistas estão pesquisando ainda a cura para a doença, para uma doença que se tornou uma epidemia. Antes de assar o bolo, é necessário pré-aquecer o forno a 180 graus Celsius. Dá margem para interpretação? Não. Linguagem direta, linguagem denotativa, é o sentido literal, o sentido que a gente literalmente vê no dicionário. Eu sempre trago esse sentido. Toda vez que a gente falar sobre denotação, lembrem do D de dicionário. Por quê? Porque é o sentido objetivo, o sentido literal daquilo que está escrito. O que é um dicionário? É um conjunto, um livrinho, né? Um documento onde a gente coloca algumas palavras e alguns significados. Por que que a gente tem um dicionário? Para que a nossa linguagem não seja perdida. Lembram que na primeira aula eu falei com vocês que a gente tem um aspecto na nossa linguagem que a nossa língua é muito viva. Ela evolui muito rápido e ao longo do tempo. Se a gente não tiver como documentar e armazenar essas palavras que a gente utiliza no dia a dia, de uma forma com que a gente sempre tenha um sentido específico em alguns determinados contextos, a nossa linguagem fica muito vasta. Então, vai chegar uma hora ou outra que a gente vai perdendo, vai trocando significados, e isso atrapalha na nossa comunicação, atrapalha principalmente na evolução da língua. Por quê? Porque as palavras vão literalmente perdendo o sentido que elas tinham e vão adquirindo um sentido totalmente diferente. Então, a gente tem o dicionário para isso, para manter o significado real, literal das palavras ali, para que a gente não perca esses sentidos. Diferente da conotação. Na conotação, a gente vai precisar do sentido. Então, naquele sentido, naquele contexto específico, vai ter aquele significado, diferente da denotação. Por isso que a denotação é ligada ao termo de dicionarizado, porque ela mantém aquele aspecto literal objetivo que não tem margem nenhuma para interpretação. A conotação, não. Ela é aquela linguagem que ela é mais caracterizada pelas palavras no sentido figurado, ou seja, vai além, foge do sentido literal e dicionarizado que a gente tinha na linguagem denotativa, e ela é uma a conotativa é uma linguagem que é livre para interpretação, ou seja, ela pode transmitir diversas mensagens ao mesmo tempo ou diferentes mensagens, dependendo da compreensão de quem está acessando aquele conteúdo. Então, quando a gente falar sobre linguagem conotativa, a gente vai falar sobre uma linguagem contextual. Naquele contexto, aquela linguagem tem aquele sentido. Por que que a gente fala que a linguagem conotativa é uma linguagem contextual? Porque ela é uma mensagem subjetiva, uma mensagem enfática, ou seja, ela precisa estimular uma resposta do interlocutor, seja um sentido, seja um significado, seja uma importância. Na linguagem conotativa, a gente trabalha esse lado da comunicação. O que eu falo é entendido dependendo daquele contexto, da forma como eu falo, da pessoa com quem eu falo. O interlocutor ele precisa ser estimulado para que essa mensagem tenha um sentido. Então, esse sentido ele pode ser um sentido figurado, pode ser um sentido que tem múltiplas interpretações. Então, na linguagem conotativa, a gente tem aí sempre o uso de figura de linguagem, de metáfora, de metonímia, porque são figuras que trabalham esse lado de construção de sentido. Onde que a gente vê muita linguagem conotativa? Material publicitário, obra literária, obras artísticas no geral, diálogos que busquem estabelecer um vínculo mais emocional entre os interlocutores. Quando eu falei com vocês lá no começo sobre coração, se eu pergunto para vocês, se eu falo para vocês numa aula presencial, digamos, desenhem para mim um coração num papel e distribuam um papel para cada um. Pode ser que alguns me desenhem esse símbolo, né? Esse gestual. Pode ser que alguns desenhem o órgão em si. Pode ser aquele coraçãozinho que a gente aprende a fazer na escola, bonitinho.
Por quê? Porque eu estou pedindo do coração, mas dependendo da ideia de vocês sobre o coração, o sentido que vocês vão dar para esse desenho é diferente. Por quê? Porque a linguagem, a função da sintaxe é justamente essa: trabalhar os tipos de significado e os tipos de linguagem que a gente consegue inferir na nossa interpretação. Então, se eu tenho uma linguagem totalmente dicionarizada, aquilo que está escrito, aquilo que eu falo, ele tem um sentido literal, é um sentido denotativo. Se for um sentido contextual, é um sentido conotativo, é uma linguagem conotativa. Os exemplos que a gente tem aí de linguagem conotativa é: muitos casos novos da doença saltavam aos olhos dos pesquisadores. Qual que é o termo que a gente tem aí que é conotativo? Doenças saltavam aos olhos. A doença literalmente pulava do olho do pesquisador e saía? Não, é um sentido figurado. A doença assustava os pesquisadores, deixava eles preocupados. Ele ficou todo derretido com as declarações dela. Ele literalmente derreteu igual uma vela? Não, é um sentido figurado. Ele ficou afeiçoado, ele gostou muito das declarações dela. Tem pavor de avião, morre de medo quando vamos ao aeroporto. Ele literalmente morre quando ele está indo para o aeroporto e quando ele sai de perto do aeroporto ele vive de novo? Não, é um sentido contextual. Naquele contexto, essa fala, esses termos fazem sentido. Que saudades, não nos falamos há 1000 anos. As pessoas ficam literalmente 1000 anos sem se falar? Não. Por quê? Porque o tempo, ele é uma perspectiva diferente. Então, nesse caso, esse exagero é uma linguagem figurada. Se a gente espremer esse jornal, sai sangue. Isso literalmente acontece? A gente torcer um jornal, vai sair um sangue? Não. A diferença é justamente nisso. A linguagem conotativa é uma linguagem muito mais contextual, digamos assim. Naquele contexto, né, tem aquele sentido naquele momento. A denotativa não. A denotativa é uma linguagem mais literal. Ela não dá margem para nenhuma outra interpretação. Onde que é comum a gente ver linguagem conotativa também? Deixa eu beber água. Em poemas, em poesias, em textos mais intimistas. Por quê? Porque é uma forma da gente passar algum conhecimento ou passar aquilo que a gente está sentindo de uma forma mais figurada, digamos assim. Por que que a grande maioria das vezes, quando a gente está, sei lá, num término de relacionamento, ou sofrendo por amor, ou mal, quando a gente vê um poeminha no feed do Instagram, ou lê num jornal, ou alguém fala uma coisa, ou uma música muito triste, faz um sentido muito maior para gente. Porque naquele momento, naquele contexto, essa linguagem figurada promove no interlocutor, no caso na gente, uma aproximação. O que que a linguagem conotativa precisa? Ela precisa que se estabeleça um vínculo emocional com quem está consumindo, com quem está lendo aquilo, com quem está interagindo com aquele material, para que ele seja interpretado. Então, toda vez que a gente vê, quando a gente está mal, é muito comum a gente só perceber as coisas mais sentimentais, né, na internet. No dia, eu no caso sou mulher, quando eu tô de TPM, parece que no meu Instagram, no feed, só aparece tragédia, só aparece coisas muito tristes. Eu só consumo conteúdos, de literatura mais sentimentais. Por quê? Porque eu tô interagindo com aquilo que eu tô lendo. Então faz muito mais sentido para mim. É nisso que a gente trabalha a linguagem conotativa, nessa aproximação, principalmente emocional que a gente tem. Por isso que a gente fala que nos textos literários é muito comum a gente trabalhar linguagem conotativa, porque precisa desse apelo, essa aproximação entre o leitor e o autor. Então, nesse poema aí do Camões é muito nítido isso que a gente está falando. Esse poema vocês devem conhecer, todo mundo já leu um pedacinho, já ouviu alguma vez, que é balela, é batido em sala de aula, todo livro didático tem, principalmente falando sobre os tipos de linguagem, sobre as funções da sintaxe. No caso da nossa linguagem conotativa aqui, que é a linguagem contextual, desse sentido contextual,
que a gente tem esse tipo de linguagem, fica muito claro da gente perceber isso. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer, mas que bem querer. É um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha sem perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Observe alguns fragmentos desse texto para entender a linguagem conotativa. O amor é fogo que arde sem se ver. O amor literalmente é um fogo, ele queima, ele consome a pessoa? Não, ele não está ali queimando literalmente a pessoa. É um fogo que arde sem se ver porque é um sentimento que ele floresce de dentro da gente e a gente não percebe. Ele queima, ele causa calor, é uma reação corporal, mas não é literalmente um fogo. É, É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. A gente vai ser leal a quem nos matou? Não, literalmente não. Não dá nem para ser leal a quem nos matou se a gente já estiver morto. Então é uma linguagem totalmente contextual. Naquele contexto fala sobre o amor, sobre como o amor é forte, como o amor machuca, como ele dói na gente, como que amar é uma coisa solitária. Às vezes a gente está perdendo tudo, mas a gente continua ali. Por quê? Porque a gente acha que a gente está ganhando. A gente ter literalmente lealdade com aquilo que, com aquela pessoa que faz com que a gente rumine, com que a gente se fira tanto. Mas como pode ser favor nos corações humanos amizade se tão contrário a si é o mesmo amor? Como que pode a gente que sente que tem amizades poder sofrer tanto pelo amor, porque o amor e a amizade nesse poema eles são contrários, né? Como que a gente pode ajudar tanto uma pessoa que machuca a gente? Porque a gente não tem amor próprio, porque no caso, quando a gente se ama, a gente não passa por dor, a gente não quer se machucar, não quer ficar ferido. No caso desse poema, é uma linguagem totalmente figurada, é uma linguagem totalmente contextual. Naquele contexto, essas palavras têm este sentido. Não quer dizer que no sentido literal seria errado, não. São sentidos diferentes. Lembrem, em um, a gente tem o sentido dicionarizado das palavras de uma maneira objetiva e literal. Ó, o coração. Desenha um coração para mim. Quem desenha um coração órgão em si, tem enxerga o coração com sentido mais denotativo. Se outra pessoa desenhou um coração mais bonitinho, cheio de frufruzinho, ou coração gestual, é uma linguagem contextual, uma linguagem conotativa. Essa é a grande diferença que a gente tem entre os tipos de linguagem. Coloquei algumas tirinhas aqui para vocês perceberem como que é perceptível entender a diferença de linguagem denotativa e linguagem conotativa. Quando a gente já tem esse start, já entende basicamente como que elas trabalham. Vou deixar passando um pouquinho, só para vocês conseguirem ler aqui no vídeo para ficar mais fácil. Vamos lá. Essa é uma tirinha do Agar, que é muito comum a gente ver em prova, em livro didático, quando a gente está no ensino fundamental, por aí. O Agar está conversando com o amigo dele e ele fala: Qual é o sentido da vida? Por que que eu estou aqui? E o amigo dele
Pensa um pouquinho e responde para ele. Você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês. Perguntando, né? É por isso que você está aqui? Quais os tipos de linguagem que a gente tem aí? Ambas, tanto a denotativa quanto a conotativa. A gente tem a linguagem denotativa, um minutinho. Quando o Agar pergunta para o amigo dele qual que é o sentido da vida, por que que eu estou aqui? Ele quer entender o que que ele está fazendo ali, ele quer o sentido real. E o amigo dele pergunta se é porque o dono deixa ele pendurar a conta até o final do mês. Nesse caso, o amigo dele responde com uma linguagem conotativa, uma linguagem contextual. O Agar provavelmente queria uma resposta denotativa, uma resposta que fizesse um sentido mais literal para ele. Mas o amigo dele trouxe para aquela realidade, para aquela conversa, um sentido figurado. Pode ser por isso. Ao mesmo tempo que pode não ser por isso também. Então, a gente tem ambas as linguagens aí. A mesma coisa acontece com essa imagem. Qual o termo que a gente tem aí que pode ser tanto denotativo quanto conotativo? Pneus. Na primeira imagem a gente tem eu odeio estes pneus. Uma moça gorda apertando as dobrinhas, olhando na frente do espelho, e do outro a gente tem um mosquito, provavelmente uma dengue, falando eu adoro esses pneus. Na primeira imagem da moça do espelho, a gente tem uma linguagem conotativa. Por quê? Porque o pneu para ela ali tem um sentido figurado. É a dobrinha que a gente tem aqui no culote, que hoje em dia a gente fala que é um pneuzinho que a gente tem aqui, principalmente mulher tem isso, né? Não pode ver uma dobrinha que já está incomodada. Nesse caso, é uma linguagem figurada, não é o pneu ao pé da letra, diferente do pneu do mosquitinho da dengue, porque ele gosta do pneu em si, do pneu literal. O que que é o pneu? Aquele negócio de borracha que fica na roda do carro. É esse pneu desse pneu que ele gosta, diferente do pneu da moça. Então, aqui na moça a gente tem a linguagem conotativa e no lado do mosquito a gente tem a linguagem denotativa. Essa tirinha também é muito comum da gente ver em material didático. O Cebolinha conversando, do Cebolinha, do Chico Bento conversando com um amiguinho dele. E o amiguinho dele fala pra ele: Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? E o que que ele responde? Meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. A gente tem aí uma linguagem conotativa e também uma linguagem denotativa. O Chico Bento entende que um boi inteiro vale mais do que uma cabeça de gado. Mas a cabeça de gado que o amiguinho dele tá falando são 800 cabeças de gado. Só que para o Chico Bento não faz tanto sentido, porque não é comum que ele utilize a ideia de cabeças de gado como uma manada, muitos bois. Para ele é diferente. Então a gente tem aí os dois tipos de linguagem. São os dois tipos de linguagem mais comuns que a gente tem e trabalhar na hora de a gente falar sobre as funções da sintaxe. Denotação e conotação. Denotação é sempre o sentido dicionarizado, o sentido daquela palavra ao pé da letra, sentido real, direto e objetivo, e o conotativo é o sentido figurado, o sentido que permite interpretação. Lembrem-se sempre, deixa eu até copiar esse slide e vou jogar ele aqui. Selecionar uma caixa de texto. Numa a gente vai ter o sentido. Eita, não foi. Numa a gente vai ter o sentido literal e no outro a gente vai ter o sentido contextual. Fechou? Então é isso, galerinha. Eu vou parar de gravar essa aula aqui e vou subir essa aula na plataforma para vocês, para ficar salva lá.
Então, por hoje é só isso. Semana que vem temos mais uma aulinha e mais uma atividade. Acho que é isso, gente. Deixa eu ver. Não consigo parar.